Oi, gente, boa noite. Vamos chegando e vamos começar, que hoje a live promete, hein? Hoje a live promete, tema muito polêmico. Oi, Bianca, Júnior, vamos chegando, boa noite. A live hoje promete um tema muito contraditório, muito cheio de nuances, e a gente precisa realmente esclarecer e se aprofundar sobre o que é relação abusiva, o que é uma relação emocionalmente problemática, um abusador emocional, como é a vítima que está sendo abusada, quais são as características disso tudo. Então, boa noite, vamos chegando aí, mais 2 minutinhos a gente começa. Joyce, Neide, boa noite. Braga, Isabel, boa noite, gente. E é isso, o tema de hoje é pancada, pauleira mesmo. Vamos debater aqui e explicar todas as características de um abusador emocional. Como é que uma vítima, ela fica sem a gente perceber o que vai acontecendo com a gente, quais são as características, o que é uma relação abusiva, o que é uma relação tóxica, o que é todas essas nuances aí que confundem tanto a gente, para que a gente possa, quando estivermos diante de alguma situação como essa, a gente poder saber identificar. E mais do que isso, saber ajudar as pessoas também ao nosso redor e podermos também identificar que tipo de personalidade, que tipo de pessoa é aquela com quem a gente está se relacionando. Porque tudo está no início, né, gente? Logo no início, a gente já tem todas essas informações ali disponíveis. E aí a gente, muitas vezes, querendo enfeitar a relação. No início a gente quer porque quer fazer que dê certo. E a gente começa a ter aquele famoso floreado. E a gente começa a florear, e aí a gente acaba tendo vamos dizer assim, a gente vê ali todos os sinais, mas a gente acaba insistindo e continuando. Por isso, vamos já começar quais são os sinais de um relacionamento abusivo, as relações abusivas. O que é? Primeiro, vamos começar da seguinte maneira. O que é um relacionamento abusivo? A palavra abusiva, por si só, já traz uma informação muito importante. É tudo aquilo que é inconveniente. É tudo aquilo que passa do limite, que atrapalha, que prejudica, que faz mal. Seja para a pessoa que está envolvido, ou seja para a pessoa que está recebendo aquele inconveniente. Então, tudo que abusa é aquilo que passa desse limite. Então, a relação abusiva, naturalmente, é uma relação onde se passa desse limite da conveniência, da normalidade, do fazer bem. E aí, passou desse limite, é uma relação abusiva. Sendo uma relação abusiva, nós vamos ter características muito marcantes. Vocês vão perguntar assim para mim, Fábio, mas quantas dessas características precisa ter para a gente saber se é uma relação abusiva ou não? Cada caso varia conforme cada caso, mas uma regra muito interessante é que se você tiver 5 dos 10 traços que eu vou passar para vocês agora, muito provavelmente você está numa relação abusiva e não sabe. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Quais são esses traços de um relacionamento abusivo? Lógico que pode ter gente que apenas com 2 deles são tão fortes, tão agressivos, que com certeza vai estar num relacionamento abusivo. Não precisa eu ter 10 ou eu ter 5 traços. Às vezes só com 2, com 1, a gente já pode considerar. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, vamos lá, tem um dos itens do relacionamento abusivo que é a violência. Então, a pessoa pode não ter nenhuma das outras características, mas se ela está sofrendo uma violência física intensa, não resta dúvida que isso é uma relação abusiva. Se a pessoa está recebendo, violência, está batendo, enfim, mesmo que não tenha nenhum dos outros traços psicológicos que eu vou passar para você, é uma relação abusiva. Mas vamos lá para os outros traços, porque a maioria deles, gente, estão disfarçados. Porque o relacionamento abusivo, daquele abusador patológico que pega, que bate realmente, esse é muito fácil de ser identificado. É lógico que não é para eles que a gente está falando aqui, porque eles, a gente já sabe, bateu,
está fazendo coisas absurdas aí com violência, lógico que é um abusador. Mas aqui o nosso interesse é falar para aqueles que estão sutilmente disfarçados e que estão aí, mulheres e homens, vivendo relações abusivas disfarçadamente e nem imaginam que estão realmente sendo vítimas de abuso emocional. E pasmem, tem muito homem sofrendo também esse tipo de relação, viu, gente? Não é só mulher, não. Aliás, está mais comum do que vocês imaginam as mulheres terem essas características que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos lá? Vamos começar para os sinais. Primeiro sinal de uma relação abusiva é um ciúme excessivo. Não é aquele ciúme normal, aquele ciúme de zelo, de cuidado, de medo de perder a pessoa que se ama e que se quer, sabe, evitar dar muito espaço. A pessoa vai fazer uma viagem, se eu puder ir, e se a pessoa quiser que eu vá, é muito sadio que eu vá, porque, o seguro morreu de velho, não vai dar esse espaço todo para que exista esse distanciamento. Então, dentro de um limite, todo ciúme, todo zelo é absolutamente saudável, mas aquele ciúme que se passa excessivo, que chega a sufocar, que seja não ter muito sentido, que passe de qualquer limite, sabe, do aceitável, do sadio mesmo. Então aí a gente já começa a ter um sinalzinho amarelo ligado. É um ciúme que ele já beira assim um excesso de controle. Eu já quero aquela pessoa daquela forma. Eu já tenho mesmo inconscientemente aquela mania de segregar aquele meu companheiro, para que ele não tenha contato com outras mulheres, para que ela não tenha contato com outros homens. Então isso já não é aquele ciúme de zelo da relação, é um ciúme já controlador, excesso de controle. E aí a gente já muda realmente de figura. E falando em controle, gente, esse excesso de controle, ele também vai ter várias e várias formas de estar se demonstrando. E dentro dessa relação abusiva tem um tipo de controle que é muito característico do abusador emocional e das relações tóxicas e abusivas. É aquele cara, aquela mulher que começa a isolar você. Você tem suas relações de amizade, você tem suas relações familiares, relações de trabalho, que vez ou outra você precisa dar uma conversada com uma pessoa no telefone, ou que você precisa sair com alguém do trabalho, ou ir visitar sua mãe, seus irmãos, e aquela pessoa começa de uma forma bem insinuosa a te minar quando você precisa fazer esse tipo de coisa. E aí ela começa cada vez a inventar uma dificuldade, cada vez te isolar mais e mais. E quando você percebe, quando você menos percebe, você já está praticamente isolado de amigos, de familiares, de qualquer outra relação que você tinha. E você fica uma presa fácil, só na mão praticamente dessa pessoa. É quase como se o único convívio fosse com aquela pessoa. E tem que ter uma diferença aqui muito importante. Porque aquela relação, quando a gente principalmente está no início, a gente tem muita vontade de estar junto, pregado com a pessoa. Mas é uma diferença muito sutil entre esse estar com aquela pessoa gostoso, está bom, daquela maneira que eu acabei de explicar, que é abusiva, que é aquela maneira onde foi sorrateiramente desviado, onde você está ali sendo segregado das suas relações. Então a diferença é muito grande entre você estar com aquela pessoa gostosinha, porque está no auge da relação, porque está bom, ou porque você só está convivendo com ela e somente com ela porque você foi isolado de tudo e de todos, porque foi uma forma que ela encontrou de inconsciente ou conscientemente e te segregando e te controlando. Então, isso aí também é uma característica muito forte da relação abusiva, da pessoa abusiva, psicologicamente. A outra característica é a agressividade. Como eu já falei para vocês, dependendo do nível da agressividade, se for uma violência física forte, só esse item já caracteriza uma relação abusiva, já caracteriza. Então eu vou dar vários itens. Se você não tem uma violência agressiva física, você pode se enquadrar em 2 ou 3 ou em 5, que você já vai estar numa relação abusiva. Mas em muitos casos apenas esse item já te caracteriza, violência física, agressividade. Só que hoje em dia, essa agressividade, principalmente nesses casos que eu estou falando, que são os casos disfarçados, essa agressividade ela se dá de muitas maneiras. Às vezes a pessoa fala alto, não bate, mas fala alto, grita, desrespeita. Às vezes ela é tão polida, ela é tão manipuladora que ela não sai do salto.
ela não levanta a voz. E essa agressividade vem em mensagens, por exemplo, no WhatsApp, em e-mails, na forma como se comunica com você, te agredindo, te violentando emocionalmente, te denegrindo, te desqualificando, dizendo, você só quer ser santo, você só quer ser isso e aquilo, mas olha como você é péssimo nisso, é péssimo naquilo. Você diz que é uma boa mãe, mas olha seus filhos como eles estão. É sempre aquela pessoa que está ali trazendo uma pejoratividade sobre você. Porque uma pessoa que está com você, que é teu marido, que é tua esposa, não vai estar querendo te botar para baixo. Pelo contrário, se está casado com você, tem que estar te ajudando a te elevar e não te espiziando. Então, a agressividade, gente, vem de várias maneiras. Tem a física, tem a emocional, que é essa. Muitas vezes verbal, em a gente estar gritando ou sendo gritado. E ainda mais disfarçada ainda, que é aquela, até em simples mensagens de WhatsApp, onde se consegue sim dizer, você fez isso, você fez aquilo, tá vendo como você não presta, tá vendo como você é uma mentirosa, tá vendo como você não sei o que lá. E essa agressividade, essa intimidação é sim também dos itens da relação abusiva. Eu vou trazer 10 e vocês vão contando aí quais são os que vocês estão se identificando. O outro é a intimidação mais direta. Se você for fazer isso, olha, não sei não, nossa relação vai ter uma bala muito grande. Se fosse você, não faria. Intimidação, medo, amedrontamento, todo medo chama atenção numa relação, gente, sinal mais do que vermelho. Se você sente medo do seu parceiro, muito provavelmente você está numa relação abusiva. Porque o medo não é para existir numa relação. Você não é para se sentir intimidado, não é para você ter medo do teu parceiro, que é para ser a pessoa que você tem a maior intimidade, a maior amizade do mundo. Então, se tem medo, sinal amarelo, vai observar os outros sinais para ver se você não está numa relação abusiva. Então, além de você ter medo, de você se sentir intimidada, amedrontada, você vive num estresse constante. Você sai com aquela pessoa naquela tensão, não sabe como ela vai se comportar, não sabe como ela vai reagir, como ela vai voltar para casa. Ele está tão bom essa semana. Aí, de repente, chega no final de semana, já dá um pipoco, já sai gritando, já vai embora, sem gritar, mas sem falar nada também. A omissão também é um tipo de violência. E aí, nenhuma forma de lidar com você, simplesmente essa pessoa sai. E isso tudo traz esse estresse constante que o relacionamento abusivo e problemático emocional, do abusador emocional, psicológico, é uma característica forte. Você vive sob tensão. Você vive sob tensão naquela relação, você vive sob tensão sobre qual é a reação que aquela pessoa vai ter, a determinada coisa que você vai contar, vai fazer. Se eu vou para uma festa, como é que ele vai se portar lá? Meu Deus do céu, tem aquele meu irmão que ele não gosta, será que isso, será que aquilo? Gente, esse estresse constante é característica pura de alguém que está sofrendo abuso psicológico e emocional, está numa relação tóxica e abusiva. Então, preste bem atenção que esse estresse constante é muito complicado. Então, vamos lá. Recapitulando, olha a quantidade de dicas que eu já dei. Excesso de ciúme, controle, a agressividade, seja ela verbal, violência, intimidações, medo, estresse constante. Uma outra coisa também que é muito comum é a falta de honestidade. Geralmente, a relação abusiva, o abusador, ele inverte as versões. Ele faz com essa falta de honestidade. Ele exige de você toda a verdade do mundo, mas ele está sempre faltando com a verdade. É uma falta de congruência. Então, tem essa incongruência, é uma falta de honestidade. Ele te exige, te aponta, te acusa, te execra, te julga, te condena. Mas ele faz muito diferente de tudo isso que ele quer e que ele te diz que é o que você deve dar. Então, essa falta de honestidade e essa exigência excessiva para com você é outra característica marcante de uma relação abusiva. Gente, quando vocês forem tendo dúvida aí, podem ir perguntando, tá? Vamos lá, vamos seguir. Outra característica constante é a pessoa viver te diminuindo. Vamos supor, você gosta de música clássica, gosta de teatro. Que coisa ridícula, isso é uma coisa cafona. Como é que você pode ir para um show de um negócio desse? Isso é coisa absurda, eu não vou. Então, como uma pessoa pode estar do seu lado, saber que você gosta de algo, que você valoriza algo, e essa pessoa não te apoia, não diz assim, olha, eu não gosto desse tipo de música, mas estou super feliz que você vai lá, vai com sua mãe, com sua irmã, ou vai sozinha, ou eu te acompanho mesmo sem gostar.
Então, como uma pessoa te ama, está com você numa relação e ela simplesmente te acaba porque você gosta de algo que ela não gosta e ela não valoriza e não te apoia que você faça esse algo. Como isso pode ser saudável? Como uma relação dessa não é abusiva, não é uma relação emocionalmente complicada, tá? Pense em você, se é você, quando ele quer algo ou gosta de algo, se você não apoia, se você não dá valor, se você não, você está sempre ali aumentando ele, dizendo que ele é bacana, que ele é isso, que ele é aquilo. Então pense em como você age para com ele e em detrimento de como ele age para com você, para que você possa perceber se você está numa relação abusiva ou não, ou se está proporcional o que você dá e o que você recebe. Sentir medo de conversar com a pessoa, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe quando eu sair do trabalho, mas eu tenho medo de dizer isso para o meu parceiro, porque ele vai achar que eu estou indo para outro lugar. Gente, isso é mais do que sinal amarelo, é um sinal vermelho. Se você chega a ter medo de compartilhar coisas do teu dia a dia, da tua rotina com o teu companheiro, é porque realmente você está em intimidade, sente realmente muito medo dessa pessoa. Essa pessoa não pode estar lhe fazendo bem. Você está sob ameaça constante, sob estresse constante, e isso certamente é um sinal de uma relação abusiva, de um abusador emocional psicológico. Então, para outra última característica fundamental para a gente passar para o próximo assunto. A pessoa que está nessa relação abusiva está sempre te xingando, te diminuindo, te minorando, dizendo que você isso ou que você é aquilo. E aí depois ela sempre passa dos limites. E quando ela passa dos limites, ela começa a te pedir desculpa. Está ali sempre te pedindo desculpa. Prometo que agora eu vou mudar, prometo que nunca mais vou fazer isso. Ela faz, você se magoa, decide talvez até se separar, e aí ela promete que agora vai mudar. Juras de amor, pede desculpa e depois volta tudo de novo. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Não tem solução. Vai estar sempre nesse ciclo repetitivo, fazendo, se desculpando, prometendo que vai mudar, mas repete tudo igual. Então esse ciclo vicioso é característico do abusador. Traiu, não, eu prometo, eu juro, isso e aquilo. Depois de novo. Até mesmo se você está com a verdade ou não. Chega um momento que essa pessoa ela tem uma forma tão grande de te abusar psicologicamente que você mesma começa a duvidar da tua sanidade, da tua verdade. Contra fatos, não há argumentos. Vamos supor que essa pessoa ficou com tua amiga e você soube. Então, isso não tem como dizer que não houve, mas aquela pessoa começa a fazer de um jeito tão profundo essa mente, esse psicológico afetado a você, que você chega ao ponto de duvidar da própria realidade, se isso existiu ou não. Então, isso é uma característica muito séria do abusador emocional, do que ele faz com a vítima, que é questionar a própria realidade desses fatos. Ela acaba se tornando submissa por causa desses questionamentos todos. Então ela começa a se achar que ela é que está errada. E aí é onde está exatamente essa dependência psicológica e emocional tão profunda que aprisiona essa vítima e que deixa ela nessa relação adoecedora, enlouquecedora e que se mantém em constante estresse, exatamente porque existe uma submissão, muitas vezes inconsciente, da vítima. E aí, gente, vamos passar agora para os 5 traços que esse agressor psicológico tem, tá bom? Vamos lá. Primeiro, ele nega a verdade. Ele nega a verdade. Sempre ele usa assim aquilo que você gosta, aquilo que é importante para você, seus filhos, sua família, seu trabalho, para te desvalorizar. Então aqui tem 2 características. Vai sempre negar a verdade do que aconteceu e vai sempre te minorizar usando algo que você gosta, que tem valor para você. E o terceiro é, as ações dele não vão combinar
com as palavras. Ele fala uma coisa, se coloca sempre numa posição de santo, de certo, de ok, de maravilhoso. Essas ações, mas na prática, ele fala desse jeito, mas na prática está sempre fazendo coisa que deixa totalmente incongruente aquilo que ele diz. E você fica, mas você fala uma coisa, mas você diz outra. E é uma característica. Então vamos lá repetindo. Primeira característica, nega sempre a verdade. Segunda característica, ele usa algo que é querido para você contra você. Você adora seus filhos e ele te coloca como uma péssima mãe. Você é uma ótima funcionária, professora, ele te coloca como uma péssima funcionária. Terceira característica, ele sempre vai ser contraditório nas ações que ele faz para as palavras e porque ele proclama que ele é o que ele faz. Quarta característica, sempre ele vai ficar falando algo positivo. Ai, realmente eu errei, você é muito boa mesmo. Ai, como você é bacana. Aí você acredita. Ai, agora você fica com o coração cheio de esperança. Agora eu vou mudar. Ai, agora ele vai mudar. Ai, que bom que ele agora me valorizou. Agora vai, agora vai. Então ele vai e usa uma coisa positiva para de novo te puxar literalmente para aquela teia de dominação e de submissão que ele faz. Então, a característica de falar algo positivo porque ele tenta te isolar. E outra característica muito importante nessa tentativa de te isolar é sempre estar te colocando contra as pessoas ao teu redor. Ah, ela é uma louca ciumenta. Ah, ela é muito exagerada. Ele vai se te descaracterizando, descredibilizando perante as pessoas ao redor, familiares, amigos, para que quando você estiver precisando pedir socorro, ninguém te dê ouvidos, ninguém te dê a mão. Então, essas 5 características são as mais importantes do perfil do agressor psicológico. Porque o agressor físico, a gente já sabe, aquele que vai lá e bate com a violência física e ponto final. Você recebeu uma pancada, não tem o que duvidar. É um agressor, é um violento. Mas o agressor psicológico, esse é que é perigoso, porque está disfarçado. Então, esses 5 sinais são muito importantes. Agora, vamos analisar quais são os 5 sinais de você como vítima se identificar se você está sendo vítima ou não de um agressor emocional psicológico. Vamos lá. Os 5 sinais da vítima. Gente, o mais importante de todos os sinais é quando você começa a justificar os erros que ele comete. Você começa a dizer para sua mãe, ah não, ele falou aquilo, mas era da boca para fora, era brincadeira, ele estava chateado. Fala para as amigas, não, ele se comportou naquele dia na festa, mas foi só porque ele estava muito estressado. Não, ele disse aquilo, mas ele quis dizer aquilo outro. Quando você começa a justificar para as outras pessoas os erros absurdos que ele cometeu e você começa a querer encobrir tudo o que está acontecendo, é um sinal muito grave de que você está sendo vítima, que você é uma vítima desse agressor emocional. Você é uma vítima psicológica de submissão e dependência emocional. A segunda característica, você acaba sempre se pedindo desculpa. Você nem fez nada que você considere errado, mas o cara inverte toda a conversa de um jeito que você fica tão perdida na realidade que você acaba sempre pedindo desculpa. Ah, eu falei isso errado? Ah, eu falei errado, desculpa. Não era isso que eu queria, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, desculpa. Ah, você entendeu isso, eu te magoei, desculpa, desculpa. Sempre, toda hora pedindo desculpa. Quando você se vê toda hora pedindo desculpa, também tem uma característica muito forte de uma vítima de violência emocional. Terceira coisa, você vive confusa. Você começa, sabe, você se perde de você mesma. Você começa a ficar sem saber se você é boa, se você é ruim, o que você é, se você fez aquilo, se você não fez. Você começa numa confusão muito grande e você literalmente não sabe mais quem é você. Você não sabe se fez o certo, se fez errado, se fez o bom, se fez o mal. Se você estava culpada naquilo que ele disse, você começa a se achar que você está fazendo mal a ele, que ele é uma vítima, que você é que é a culpada e que você tem que fazer aquilo agora tudo de bom e de bem. Nossa, sabe, como é que eu sou ruim, como é que eu fiz isso? Desculpa, eu agora vou mudar. Vira uma confusão mesmo você tendo provas e fatos que não merecem argumentos nenhum contrariando aquela realidade, começa a ficar confusa na sua cabeça. Então, se você tem essa característica de confusão, muito provavelmente você também está sofrendo uma relação abusiva, tóxica e muito prejudicial à sua saúde.
A última característica é você começar a se questionar. Depois de muito tempo, quanto mais tempo a gente fica numa relação abusiva e tóxica, mais tempo a gente vai demorar para se sanar as consequências dela e a paralisação que dela também decorre. Então, quanto mais tempo, literalmente, você está sob os tentáculos daquela pessoa, mais ela vai conseguindo te levar para toda essa confusão e para toda essa, enfim, todo esse martírio, esse sofrimento. E você pode ter o melhor amor do mundo pelaquela pessoa, a melhor intenção de salvar aquela pessoa, mas antes de tudo você tem que se salvar, você tem que estar bem, tem que ter sua sanidade. E numa relação dessa, não tem como sobrar alguém inteiro. E aí, por fim, você começa a se questionar, meu Deus, mas eu estava tão feliz antes, sozinha, por que agora eu não estou mais feliz? Mas eu estava feliz no início dessa relação, mas agora eu me vivo triste, só vivo depressiva, só vivo sem querer mais sair de casa, sem querer me arrumar, não me cuido mais, estou insatisfeita, estou infeliz, estou trabalhando mal, sem vontade de nada, estou lidando mal com os meus filhos, não tenho mais aquele brilho, aquela energia de viver. Literalmente você foi sugada, tragada por essa relação abusiva, tóxica, doentia, que está te deixando dependente emocional e que pode não estar te violentando fisicamente, mas está te violentando emocionalmente. E que vai te levar, está te levando a uma confusão tão grande que a gente não sabe aonde isso vai. Porque, volto a dizer, quando uma pessoa bate na madeira, grita, fala alto ou bate em você, fica muito fácil saber que é um abusador, que é uma relação tóxica, que é uma violência. Mas quando essas violências são sutis, imperceptíveis, todas cheias de nuances e muitas vezes disfarçadas em um perfil absolutamente manipulador, quando todas essas características são nas sublinhas, aí sim é muito difícil de você perceber. E é muito difícil da gente imaginar. Não existe isso só em classes mais baixas. Pode ter certeza, existem mulheres e homens de todos os níveis sociais, todos os dias, passando por esse tipo de relação, ou sendo os abusadores, ou sendo os abusados. E muitas vezes, a pessoa que está sendo um abusador, até ela não quer, gente, até ela não quer estar naquele papel. Às vezes são coisas que eles trazem que também nem tem consciência, mas nós, que estamos, entre aspas, sendo vítimas dessas pessoas, também temos a responsabilidade em alertar, em dar um basta, em se posicionar, porque só assim essa pessoa pode também buscar seus tratamentos. Porque se você ficar lá passando a mão na cabeça, vai ter uma próxima, e nesse lugar você não é esposa. Quando se passa a mão na cabeça e quando se perdoa tudo e se aceita tudo, se está no lugar de mãe e não no lugar de esposa. No lugar de esposa é, peraí, como assim? Me respeite. Como assim? Só até aqui. E só com esse tipo de posicionamento, um relacionamento tem futuro, uma pessoa tem futuro e também a sua responsabilidade em também contribuir para que a outra pessoa cresça. Porque quantas pessoas ela vai fazer mal depois da tua ausência e da tua omissão? E o pior, quantas pessoas ela já fez mal lá atrás porque não teve ninguém para dizer, aqui não, basta, parou, vá se tratar. Isso é absolutamente responsabilidade de quem está numa relação abusiva como vítima também. É muito comum eu ouvir como promotora de justiça muitas mulheres que chegam lá na promotoria, ai doutora, mas ele me bate, ele isso, ele aquilo, e eu não tenho o que fazer porque eu não tenho para onde ir, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho como trabalhar. Gente, eu tenho histórias de monte, de cada mulher que deu uma virada na vida, que não tinha nem o que comer, e que tem assim, na hora que você toma uma decisão, o destino é absolutamente traçado e redesenhado com aquilo que você tomou de decisão. A partir dali tudo pode mudar. Então, é sair desse vitimismo, de se colocar como, vida, azar, eu não tenho o que fazer, eu só posso apanhar, eu só posso aqui ficar. Não, chega de vitimismo. Se você está numa relação dessa, lógico, eu respeito, tem toda uma dor envolvida, eu sei que tem muita dificuldade nisso, às vezes é difícil sair mesmo, mas a responsabilidade disso é sua e de mais ninguém.
porque é a tua vida, você vai ficar ali, você vai morrer ali, você vai ainda passar isso para as tuas gerações futuras, seus filhos vão ficar todos emaranhados, sem conseguir sequer ter uma relação saudável. Então você está tendo responsabilidade com a tua vida, com a vida do parceiro que você está estimulando que seja assim, que continue assim, que já foi assim, que ninguém parou, e ainda está deixando os teus filhos, muito provavelmente, viverem em uma relação dessa maneira. Então a nossa responsabilidade é muito grande em sair disso, por mais difícil que seja. E quando eu fico nessa posição de vítima, eu tenho que fazer a seguinte pergunta para vocês. Primeiro, uma afirmação. Olha, pode ser a pior situação do mundo, mas infelizmente eu tenho uma notícia muito triste para vocês. Não existe vítima em situação nenhuma nessa vida. Nenhuma. E se você está ou passou ou está passando por uma situação dessa, o que você fez para continuar que seja nessa relação? Ou o que você fez para sair dela? Já te vincula aos resultados disso. Então, o outro está lá fazendo a parte dele, te manipulando, te enganando, sinuosamente, conscientemente ou inconsciente, batendo no pau, ou simplesmente sendo sinuoso e manipulador. Ele está fazendo a parte dele e atua nisso. Essa é conivente com isso e se mantém nisso, então você está literalmente contribuindo para que isso se perpetue. Então você não pode simplesmente ficar apontando o outro é o ruim, e eu sou a coitadinha, a vitimazinha, e ó vida, ó azar. Não, a gente tem várias maneiras, instrumentos, inclusive legais, para que se tenha esse apoio necessário às mulheres que sofrem disso. Eu falo às mulheres porque nesse caso as mulheres ainda são maioria, mas a gente sabe sim que existem homens hoje também sofrendo de relacionamentos abusivos. Então, gente, fica aí a lição para vocês. Escrevam, comentem, compartilhem essa live com muitas pessoas que precisam ter esse contato, esse conhecimento dessas situações que muitas vezes a gente nem imagina, mas que são relações abusivas. E às vezes a gente sabe que aquela pessoa ali tem, aquela não tem, e às vezes não tem acesso a esse conhecimento. Então, compartilha, vamos ajudar aí essa corrente de divulgação, de conscientização do que é esses relacionamentos abusivos. Hoje, então, consolidando, nós vimos as 10 características de uma relação tóxica e abusiva, vimos os 5 estilos, as 5 características principais de um homem ou de uma mulher que são abusadores emocionais psicológicos, e vimos também as 5 características da vítima que está sendo abusada, qual é o jeito que ela reage, como é que ela se comporta. Então, informações muito importantes para serem divulgadas aí para os amigos. E, por favor, compartilhem, comentem o que acharam da live, coloquem dúvidas que eu vou responder pessoalmente suas dúvidas, para que a gente possa ir clareando e trazendo uma nova consciência sobre esses relacionamentos e esse novo olhar sobre a separação, que é isso que a gente está buscando aqui com essas lives, toda segunda-feira às 9h30. Um novo olhar para a separação, um novo olhar para as relações que não são possíveis de serem continuadas. Nem toda relação é possível. E as que não são possíveis, a gente realmente tem que finalizar para conseguir seguir e não ficar paralisados. Tá bom, gente? Boa noite para vocês, obrigada pela participação hoje. Ajudem, compartilhem, comentem e façam perguntas hoje aqui que eu vou responder. Inclusive, vou tentar manter aqui agora mesmo uma caixinha de perguntas no Instagram para que vocês possam fazer perguntas e eu continuar seguindo, respondendo, tá? E façam perguntas aí, comentando também a live, que aí eu vou gravando com vídeos cada pergunta que forem feitas aí. Gostaram? Beijo, obrigada. Até segunda que vem, 9h30.